maravilhoso. E nós conversamos a respeito da primeira parte de Efésios, capítulo 5. E o que nós fizemos ontem é o que nós queremos fazer hoje. Uma palavra pastoral. Nós não vamos trazer, vamos dizer assim, um ensino teológico, não uma revelação extraordinária, que são coisas que nós sabemos. Coisas que nós sabemos, mas infelizmente são nas coisas que nós sabemos que nós caímos. As pessoas hoje, palavra pastoral, então é palavra para a igreja, é para nós. As pessoas hoje caem nas tentações. Por exemplo, dentro das igrejas, pessoas adulteram, pessoas fornicam, pessoas roubam, pessoas mentem, caluniam, falam demais. E as pessoas estão convivendo dentro da igreja. E todas essas coisas, se nós perguntarmos às pessoas que praticam, elas vão dizer que sabem que não deveriam praticar. Caímos no que sabemos. Porque ninguém cai no que não sabe. Adão e Eva, eles caíram no que sabiam. Deus tinha dito para eles, eles não foram na árvore do conhecimento do bem e do mal e tomaram a fruta, comeram e depois, esquecemos, não sabíamos. Não, eles sabiam, foram alertados. Deus não colocou uma placa de proibido, mas Deus falou para eles que nem tocar. E quando Deus fala, não coma, não toque, significa, em outras palavras, nem passe perto. Nem passe perto. E eles caíram. Caim ouviu dos seus pais o que Deus tinha ensinado, porque todos ao cair da tarde Deus descia e conversava com Adão e Eva. E depois de mesmo expulsos do jardim, mantinham vivos o sacrifício do animal para cobrir os seus pecados. Tanto que um dos seus filhos, Abel, ouviu, entendeu e praticou. E o outro ouviu, entendeu e caiu. Isso é importante a gente levar em consideração, porque a igreja de hoje, nós vamos conversar sobre Jesus, porque a igreja de hoje cada vez quer coisas novas. E muitas das vezes se constroem vidas com tanto conhecimento, com tanta teologia, com tanta formação, mas sem base. E no que as pessoas sabem, as pessoas caem. Os escândalos financeiros que nos perguntaram a respeito dos líderes evangélicos. Pergunte a eles se eles conhecem a Bíblia a respeito de mordomia e de servir a Deus. O que eles vão dizer? Conhecem. Líderes que um dia caíram em adultério, em prostituição, em homossexualismo, todos eles. Gente, nós falamos isso e eu peço a Deus a misericórdia dele, porque nós sabemos que não podemos praticar essas coisas. E o que eu peço a Deus, Senhor, na minha fraqueza, eu quero que tu me fortaleças para que eu nunca caia. Até porque, como nós falamos ontem, só cai quem está de pé. É a igreja, são as pessoas cristãs que caem. Porque o mundo não cai. Porque o mundo jaz no maligno. Já está. Então nós precisamos nos atentar a coisas pequenas. E eu coloquei como título dessa mensagem, coisas que aborrecem. Por isso que eu falei que é uma palavra pastoral, que ela deve ser aplicada a você e a mim. Não pense que estou falando unicamente para você. Estou falando para a igreja. Quando Paulo escreveu as suas cartas, e não estou me comparando a Paulo, mas quando Paulo escrevia as suas cartas, quando Paulo se dirigia às suas igrejas, quando os líderes dirigem a sua igreja, falam a todos. E essa palavra é para você e é para mim. Em Efésios capítulo 5,
E no versículo 16 diz: 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja o que Paulo está dizendo. Sede diligente, cuidadoso. Existe uma versão que diz: sede prudente. Veja diligentemente como andar. E aí Paulo não está falando ande diligente. Paulo está dizendo: veja de uma maneira diligente. Perceba cuidadosamente, não faça uma análise superficial, porque na maioria das vezes as nossas análises, os nossos exames de nós mesmos, nós nos achamos maravilhosos. Achamos que está tudo muito bem. E Paulo está dizendo: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Que Paulo diz: porque os dias são maus. Há uma influência, quinta-feira nós falamos, há uma influência satânica para que o homem não dependa de Deus. Essa é a estratégia do diabo, o homem não depender de Deus. Você formar uma igreja sem depender de Deus, você vai ter sucesso. Não pense que as pessoas não vão estar presentes. Você cria coisas e as pessoas aparecem sem dependência de Deus. E continuam pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Os dias são maus. A influência satânica é cada vez mais intensa. E Paulo continua dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, maneira diligente, ter cuidado, prudência, aproveitar, compreender, são os verbos que estão nesse texto. Nós não queremos fazer uma análise literal, mas Paulo está dizendo: olha, veja como é que você anda, não ande como insensato, ande como sábio, aproveite as oportunidades, os dias são maus. Se os dias são maus, se os dias são de crises, as oportunidades não podem ser perdidas, não apenas de negócios, mas de vida com Deus. O momento que nós estamos aqui hoje pela manhã é um momento que não pode ser perdido. Não viemos à toa, esse é um momento especial, porque os dias são maus e eu preciso estar na igreja, eu preciso estar em comunhão. Sabe para quê? Para que eu seja fortalecido e ande diligentemente, e ande com cuidado, ande no temor do Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós estamos vivendo dias em que, de maneira tremenda, as obras das trevas têm se multiplicado. São esses os dias que nós vivemos. A sociedade tem manifestado o pecado e a corrupção. Eu não estou dizendo que hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são mais corruptas. Nós não estamos vivendo um tempo onde as pessoas são mais sensuais. Nós não estamos vivendo um tempo onde as pessoas vivem mais na lascívia, na libertinagem, na ambição de poder. Não é isso. Nós estamos vivendo um tempo onde a manifestação desses espíritos, o produto da ação maligna, está mais visível. Ontem eu dei uma introduçãozinha lá com os jovens e o que eu falei foi o seguinte: qual o espírito, qual a influência que agiu na vida de Adão e Eva? A influência satânica. Qual a influência na vida de Caim? A influência satânica. Qual a influência nos tempos de Noé? A influência satânica. Sodoma, Babel, e até chegar nos nossos dias, o diabo ficou mais forte? De jeito nenhum. Os demônios ficaram mais fortes, hoje eles agem mais? Conseguem vencer mais as batalhas? De jeito nenhum. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O diabo continua na posição dele. Qual é o problema? Que estamos vivendo uma época onde as pessoas estão permitindo ser influenciadas pelas ideias e propostas satânicas, como Adão e Eva permitiu, como Caim permitiu, como o povo antes de Noé permitiu, como todos permitiram. Se você voltar atrás um tempo,
na Babilônia, na Grécia, em Roma, e tantas épocas tiveram momentos em que o pecado era mais presente, pecado como resultado da influência satânica, de esse espírito que leva as pessoas a pecarem. E hoje, vivemos um tempo igual a tempos que já foram vividos, igual a tempos anteriores. As pessoas hoje estão vivendo, permitindo que o espírito da corrupção haja. Veja, o espírito é o mesmo. As pessoas estão permitindo. A influência, o que envolve as pessoas, a parte de sexualidade, a parte de dinheiro, que foi o que nós estamos falando com eles, é a mesma coisa. Nos tempos antigos havia politicagem, nos tempos antigos havia promiscuidade sexual, e nos tempos antigos havia idolatria, nos tempos antigos havia ambição pelo poder, nos tempos antigos havia tudo o que há nos nossos dias. Eu quero que você acompanhe o nosso raciocínio. Então eu quero reiterar para você que hoje o diabo está tendo mais resultados, e não que ele seja mais poderoso. Não pense que o diabo está prevalecendo nesta batalha. Ao contrário, a luz de Cristo brilha, mesmo que sejamos a minoria, e essa luz traz a revelação das coisas que estão ocultas. Amém? Nós, como cristãos, não temos que negar crise, não temos que negar o pecado, pensar que a sociedade está bem, não. Ela está mal, corrupta, em crise, mas olha só, não é porque Deus está perdendo, não é porque Deus diminuiu e o diabo cresceu. O diabo continua na dele, condenado, já destruído, derrotado, esperando só a execução da sua sentença final, como a igreja espera a execução daquilo que Deus determinou para ela, que é ser levada, arrebatada para a glória de Deus. Amém? É isso que nós precisamos entender. O mesmo espírito satânico tem agido por décadas, por séculos, por milênios. E dentro desta linha do tempo, dessa ação, desse espírito satânico, aí é importante você ter vindo à EVE, porque isso foi falado na EVE já há um tempo atrás, dessa linha de tempo das ações. A escola de vida coloca para a gente entender isso. Dentro de uma linha de tempo, eu vou te dar um exemplo só para que você entenda, e os números são números que podem ser questionados por um, questionados por outro, mas olha só, 100 anos a mais, 200 a menos, não importa, eu quero que você entenda um tempo, ok? Dentro de uma linha de tempo, esse espírito satânico que agiu sobre Adão e posteriormente sobre Caim e tantos outros, que levou a Deus ficar aborrecido, porque o dilúvio aconteceu porque Deus se enojou, porque a manifestação desses espíritos chegou a tal ponto que deu náuseas, que aborreceu a Deus, que Deus se enojou da humanidade, enviasse o dilúvio, levou cerca, você não precisa chegar em casa e ficar fazendo conta, não, foi mais um pouquinho, menos um pouquinho, cerca de 1.600 anos, sem levar em consideração o tempo de Adão, contando a partir de Caim. Em torno de 1.600 anos. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que sempre as coisas que existem nos dias de hoje existiram. Essa influência existiu. E veja, a influência vai chegando a um ponto que Deus fica aborrecido, que Deus se enoja. E foi assim no tempo de Noé. Por isso que eu falei, entenda como um tempo. Teve um tempo aonde a soberba, a arrogância do povo em construir uma torre para chegar a Deus sem depender de Deus, dependendo de si mesmo, que Deus agiu, interferiu de uma maneira drástica.
Isso significa que, olha, o povo de Caim foi crescendo, as influências malignas foram formando, até que chegou a Noé, e Deus disse, basta. Depois a mesma coisa e entra um ciclo. Depois a mesma coisa, chegamos a Sodoma e Gomorra. E depois nós vemos no povo de Israel. Veja, isto com a humanidade. No povo de Israel, o povo de Israel ia se afastando de Deus aos poucos nas coisas que conhecia. Porque eles conheciam as leis. Por exemplo, a idolatria. Eles sabiam que não deveriam ter deuses, porque Deus, quando tirou do Egito, Deus falou isso para eles. Não construam, olha, claro, não construam deuses, imagens para ser adorado. Eles sabiam. Mas a idolatria foi entrando aos poucos no povo hebreu, no povo de Israel, até que um dia, quando Moisés demora em descer o monte, esse espírito, veja, esta influência que vinha, se manifesta. E o que eles fazem? Um bezerro de ouro. Aí o que Deus diz? Eu tenho que dar um basta, eu tenho que interferir. E Deus interferiu. E nós sabemos pela palavra de Deus, que a terra se abre, engole pessoas, ação de Deus, porque havia, vamos dizer assim, como se fosse uma tolerância. Você não é assim, as pessoas vão te fazendo mal, e você vai o quê? Você vai aguentando. Chega um ponto que você diz assim, não aguento mais, agora tem que mudar. Assim que Deus age conosco. E Deus interferiu. Isso em várias situações no povo de Israel. Comece a ver os pecados de Israel. Eles não começaram, foi porque Moisés demorou, vamos ser idólatras. Não, isso já vinha, o espírito de idolatria, até que se aflorou. As murmurações vinham, até que se aflorou, até que foi manifestado. Como que uma criança que é gerada. O pecado é concebido, ele é gerado. Nós, como filhos de Deus, não podemos, em qualquer fase, permitir que ele progrida. Temos que abortar o pecado. Amém? Temos que abortar o pecado. Porque senão o que vai acontecer? Esse pecado que está sendo gerado vai nascer. Como a criança que está sendo gerada no ventre da mãe, vai chegar um dia que ele vai nascer. Tem o seu tempo de nascer. O tempo que diz assim, não dá mais para ficar na barriga da mamãe. Tem que sair. Então existem os tempos de Deus. Então sempre houve essa influência e sempre houve esses tempos. E por esta razão que a Bíblia nos fala de nós entendermos o tempo. Abre em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência do tempo, habilitados em entender o tempo que estavam vivendo. E um desafio nosso para esses dias é justamente nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Em todas as áreas, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida como cidadão, na sua vida com Deus, entenda o tempo que você está vivendo. E os filhos de Issacar, entendidos do tempo, esse entendimento era para saber o que Israel devia fazer. Não era o entendimento do tempo para conhecer, está vendo? Eu conheço tudinho. Não, era o conhecimento para gerar uma atitude, para mostrar como que Israel devia agir em qualquer circunstância. E o capítulo 12, versículo 32, diz no seu final que todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Fala de obediência à liderança. Eu falei que era uma palavra pastoral. É para a igreja que Deus me confiou. Seguiam,
Então veja, eu preciso ser uma pessoa que entenda dos tempos, eu preciso saber em Deus como agir para que as pessoas possam fazer aquilo que Deus está querendo. Isso é minha responsabilidade, mas no dia a dia, na sua família, na sua comunhão com os irmãos, você precisa também. E o que a Bíblia nos mostra é que sempre nesses períodos de manifestação tremenda das obras malignas, também teve uma manifestação de Deus. Em nosso dia a dia, nós não percebemos como que nós inquietamos o coração de Deus. Você que é pai, você que é mãe, quando eu não era pai, eu não entendia isso. Mas o quanto nós inquietamos, eu inquietei os meus pais. Com atitudes, com palavras. Hoje, como pai, eu percebo como que a nossa vida de filho inquieta os seus pais. Produz uma agitação, uma ansiedade. Não seria a palavra certa, angústia, mas produz uma dor que aborrece. E isso faz que nós, muitas das vezes, como pai e mãe, temos que dizer o quê? Basta. E faz com que Deus diga basta. Eu preciso todos os dias ter cuidado para não produzir inquietude no coração de Deus. Eu me lembro uma vez, veja, isso tem tanto tempo, eu gostava muito de pescar. Depois que, quando roubaram o nosso carro, todo o meu material de pesca estava dentro do carro, aí também não tive ânimo para comprar outro e parei com isso. Mas sempre, desde criança, eu gostava de pescar. Aqui na praia do Graguatá, na época que ainda era praia, aquelas pontes de pedra, vai dizer que não é gostoso comer uma cocoroca. Vocês conhecem cocoroca? Tem gente que acho que nem sabe o que é isso. Carapicu, papaterra, pampo. Então, veja, eu saía e gostava de pescar. Eu lembro uma vez, nós éramos pequenos, e tinha uma família na igreja, lá do Fonseca, e nós saímos com ela, eu, meu irmão, e a Enilda, que é a nossa irmã. E nós saímos para pescar, saímos de tardinha. Hoje nós ficamos nervosos com os nossos filhos com celular, com WhatsApp, com mensagem, com internet, com tudo. E nós saímos para pescar. E a pescaria estava tão boa, não que a gente estava pegando peixe, mas o melhor do pescar não é pegar peixe, é pescar. Porque o peixe a gente passa na peixaria, compra e resolve o problema. É gostoso ficar lá. E estava eu, Gleidson, Enilda, William, a irmã do William e a mãe do William, Conceição. Estávamos lá. E a hora passando, e a hora passando, e a hora passando, e a hora passando. E deu 11 horas, e deu 11h30, e depois ônibus para vir embora. E naquela época não tinha como ligar para ninguém. E nós esquecemos do tempo. E quando eu chego em casa, o que é que nós vamos encontrar? Os nossos pais inquietos, ansiosos e angustiados. Então, deixa eu aqui dar um conselho. Não produza inquietude para os seus pais. Estou dizendo porque eu produzi e não vale a pena. Não produza. Da mesma forma com Deus. Às vezes nós esquecemos da vida e agimos de tal forma que nós provocamos uma inquietude no coração de Deus. Palavras. E Deus diz assim, mas eu já mostrei para ele que não deve fazer, já falei com o Marcos que não deve fazer. E o Marcos continua fazendo. Que não deve agir desta maneira, e continua agindo. E como fica o coração do pai? Inquieto. Até que um dia, como diz na gíria, o couro vai comer. Eu já levei bastante
chinelada. E olha, esse negócio dessa lei aí que não pode bater, que não pode fazer, tudo é besteira. Eu estou vivo e muitos aqui também já levaram e estão vivos. É melhor receber chinelada do que se perder nesse mundo. Muito melhor. Muito melhor. Claro que não é agressão, mas a repreensão, às vezes precisa deixar não uma marca física, mas uma marca na nossa mente. Veja, eu devia ter o quê? 11, 12 anos, 13 anos por aí, e nunca esqueci. Nunca esqueci. Ficou o quê? Uma marca. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos promover no coração de Deus inquietude. E sabe quando que nós promovemos um aborrecimento a Deus? Inquietamos o coração de Deus quando nós não queremos nos aborrecer. Quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar. Quando as nossas atitudes não são atitudes conforme o que Deus nos ensinou, mas são atitudes conforme eu desejo realizar e atitudes que me satisfazem. Não se preocupa com o que o Pai está pensando. Não se preocupa com o coração do Pai. E nós precisamos estar atento às coisas simples. Nós não estamos dizendo, olha, não vá para motel, não vá adulterar, não abandone a sua esposa com outro. Não é. Gente, isso são coisas grosseiras. Nós estamos falando de coisas simples que inquietam, coisas às vezes que são corretas, porque nós estarmos pescando não era um pecado, mas foi algo mal administrado sem se preocupar com os pais. E às vezes são coisas que nós estamos fazendo que aparentemente são boas no reino, mas estão aborrecendo a Deus. Por quê? Porque nós não queremos aborrecer a nossa vida. E como seu pastor, e você vai fazer dessa palavra o que você quiser. Eu estava conversando com um casal na semana passada, né? E como diz a Bíblia, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E o pastor conhece a voz das suas ovelhas. Existe um relacionamento de pastor e ovelha. E para mim, as pessoas que ouvem e continuam vivendo a sua própria vida, eu não posso considerar a minha ovelha. Muita gente seguiu a Jesus e continuou vivendo sua própria vida. Não eram pessoas que eram ovelhas do rebanho de Cristo. É diferente. Por tudo que Deus tem nos falado nesses dias, e nesse tempo, nesse lugar, por tudo que a gente tem vivido aqui na igreja, por tudo que a gente tem presenciado, as grandes coisas que Deus tem feito, sempre eu estou mais convencido, gente, cada vez eu me convenço mais, que Deus tem uma agenda para mim, uma agenda para você. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Então Deus sabe das coisas. E o que promove uma inquietude no coração de Deus, o que aborrece, quando nós atropelamos a agenda de Deus e colocamos os nossos compromissos no lugar dos nossos compromissos com Deus. Não é isso que é agenda? Chega alguém e diz assim, agora me convidaram para pregar para a família numa igreja. Eu disse, olha só, eu tenho que ver, eu não vou, já vou cancelar, se Deus, ainda bem que eu não dei a resposta, eu disse, eu vou ver até segunda-feira, veja, hoje de noite Deus chega e diz, fale um pouquinho sobre mim, sobre meu filho Jesus. Eu não quero abrir mão. Então eu não vou, se Deus quer que eu fale um determinado assunto, eu não vou para visitar uma igreja, talvez para ganhar mais uma evidência, atropelar a agenda de Deus e colocar algo. Alguém marca uma reunião com você, mas você vê qual é a mais interessante, você vai lá na agenda e apaga e coloca a sua. Isso aborrece o coração de Deus. Isso não é só de tempo, é de coisas. Mudamos coisas. Deus tem uma agenda para mim, Deus tem uma agenda para você, Deus tem uma agenda para a igreja. E essa pode ser interpretada de maneira sábia, isto é, optando por viver no tempo de Deus, na agenda de Deus, ou abortar o que Deus designou. Está na agenda, mas eu digo, não, mas eu não quero. Quinta-feira eu disse para a Débora,
eu não tenho como ir à igreja, mas estava na agenda de Deus. Mas olha só, se tivesse uma aula, se tivesse uma programação, ia tomar um banho e ia. E não é assim que acontece? Às vezes as pessoas estão cansadas a beça, mas chega na hora do futebol, o futebol está em primeiro lugar. E eu tive que entender, não, esta quinta-feira está na agenda de Deus, e por isso que Deus vem e nos abençoa, e nos fala. Porque nós procuramos entender, gente, nós não somos perfeitos, mas procuramos entender a agenda de Deus e agir de maneira sábia e ver que aquilo que não está na agenda de Deus, eu tenho que abortar, tenho que jogar fora. Esse movimento sutil desse século se manifesta nas coisas cotidianas da nossa vida, nas coisas familiares da nossa vida. E são essas coisas sutis do cotidiano que são mais difíceis nós vencermos. Se amanhã eu chegar no trabalho e uma pessoa, uma mulher chegar para mim, uma mulher bonitona, chegar para mim e me convidar para sair, claro que isso aí de uma maneira agride, e o que acontece? Nós dizemos não. Mas olha, a idolatria do povo de Israel não começou naquele dia, começou antes. Então, é o cotidiano que vai gerar dentro de mim um abortamento do plano de Deus ou um abortamento das tentações e das provações que nós passamos. Porque se já vem no coração do homem o desejo, aí o diabo vem e joga a sua influência mais concreta. Mas nós precisamos abortar esses desejos. Então são coisas do cotidiano que aborrecem a Deus. São coisas que nós sabemos. O texto que Leonardo leu aqui, Saul pecou porque não sabia. Era uma coisa simples, era uma coisa fácil, não era nenhuma tentação. Mas veja, o que aconteceu é que desde o início da vida de Saul como rei, já estava sendo gerado no seu coração a prepotência, a arrogância, o viver por si mesmo, que veio a ser culminado com a desobediência ao que o profeta Deus tinha falado através do profeta Samuel, que nós ouvimos aqui. Inclusive eu vou botar você para pregar, porque eu nem precisava pregar. Quando eu te convido, você fica nervoso. Quando eu não convido, você fica solto. Então não vou convidar mais, né? Acho que é a pressão que... Então eu vou chegar aqui e dizer assim, olha, hoje é você, e pronto. Aí não sofre os dias anteriores, tá bom? Mas nos abençoou. E o que dentro desse contexto, o que Saul fez? Deus tinha uma agenda para ele. Deus tinha um plano para ele. Mas o seu coração, já trabalhado pelo mal, abortou o plano de Deus. E foi fazer justamente o que estava no seu coração, na sua vida. Só que o que estava no coração da vida de Saul era a influência satânica. E por isso ele desobedeceu. Então são coisas sutis. Quando a gente olha esse texto de Samuel, a gente diz assim, como que um rei que foi colocado por Deus caiu nessa situação? Porque o seu dia a dia já era o dia a dia de estar em desobediência a Deus, em viver por si mesmo, em não buscar a Deus, como nós vamos ver nas próximas aulas, ele procurando uma médium, porque ele já não dependia mais de Deus. Eu quero relembrar um pouquinho de quinta-feira, só uma frase, que o propósito da influência satânica é trazer afazeres, distrações e até mesmo coisas inocentes, para nós esquecermos de viver na dependência de Deus. Foi um foco muito grande, dependência de Deus na quinta-feira. E também podemos perceber claramente que são dias pontuais, são dias que marcam um tempo, como nos dias de Noé, como nos dias de Babel, como nos dias de Sodoma e Gomorra. São esses é o tempo que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo, e nós não vivemos em base de números para calcular a vontade de Deus, mas veja, 1.600 anos para que Deus se enojasse.
Depois, com Babel, já foi menos. Com Sodoma e Gomorra, foi menos. Foram 10 gerações de Noé, então foi bem menos. Mas existem tempos em que Deus diz, coloca como um ponto, aqui tem que parar. E o que nós entendemos nesses dias, e que o Paulo diz, vede prudentemente, tenha discernimento do tempo, porque o advento divino que está para acontecer, não é o nascimento de Cristo, não é a morte de Cristo, não é a ressurreição de Cristo, mas é a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, ela tem um propósito, tem uma agenda de Deus que ninguém sabe. Porque o meu coração, o ponto que me aborrece, o ponto que me ira, você não conhece. E nós não conhecemos o coração de Deus no sentido de dizer, é aqui que Deus vai se irar. Eu posso discernir os tempos e dizer, quando há uma manifestação da influência satânica, é o tempo que Deus vai agir. É o tempo que Deus vai interferir. Nos dias nós temos detectado no nosso meio boas reuniões, nós temos detectado coisas boas, projetos são realizados, pessoas boas têm se aproximado de nós, estando ao nosso lado para realizar o propósito de Deus. E eu preciso estar atento para perceber as mais sutis formas de se afastar do propósito de Deus e nos tornarmos uma religião, e nos tornarmos pessoas místicas, que existem pessoas hoje que estão longe do propósito de Deus porque são místicas. E estou falando para a nossa igreja, nós não somos do reteté de fogo, nós não somos da labareda de fogo, nós somos o povo que adora a Deus de maneira sábia. Pastor, eles estão errados. Não quero saber deles, eu quero saber das pessoas que Deus me confiou. Porque às vezes as coisas boas que são mover de Deus, você tem que vir quinta-feira. As coisas boas que são mover de Deus são transformadas em atos religiosos, em misticismos, e as pessoas não percebem o que Deus está fazendo. Os judeus praticavam todas as leis, iam para a sinagoga, eram religiosos e não perceberam que o Messias tinha vindo. E hoje tem pessoas que vivem tanto na misticidade do Evangelho, nessa manifestação do poder do Espírito Santo, que se perderam e não estão percebendo o tempo que nós estamos vivendo. São coisas que eu reitero, grande parte dela, a grande maioria são coisas boas, mas coisas boas também aborrecem. E eu preciso estar atento, eu preciso ter cuidado. Vocês, como ovelhas que Deus colocou sob a minha responsabilidade. Deus colocou você para eu te cuidar de você, para eu te alimentar, para eu te proteger. Mas Deus colocou também para te ensinar e para disciplinar. Às vezes as pessoas, elas querem um pastor que apenas lhe dê palavras de bênção, que apenas abrace, que apenas diga boa noite, Deus te abençoe, que esteja sempre junto. Mas o pastor, você tem que ver como alguém também que te disciplina. Amém? Alguém que te disciplina. Imagina Jesus com o seu rebanho, nas suas ovelhas. Ele, como pastor, ele disciplina. Davi, quando pastoreava as suas ovelhas tinham que ser disciplinadas por ele. E por isso que eu não permito que outras pessoas disciplinem as ovelhas que Deus colocou para eu cuidar. Por isso que sempre eu falo para as pessoas que pregam aqui, olha só, pregue a palavra de Deus, não discipline, porque essa função é minha.